Imaginem por um momento. Um homem entra em um pequeno restaurante. Suas roupas estão gastas, seu rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades da vida. Ele pede humildemente apenas um prato de comida quente. O dono olha de cima a baixo e com desdém o expulsa de seu estabelecimento. Mas o que esse dono arrogante não sabia era que estava diante de uma lenda. Uma lenda que já havia corrido nas pistas mais perigosas do mundo, que já havia sentido a adrenalina pura correndo pelas veias a mais de 300 quilômetros por hora, que já teve seu nome gritado por multidões em êxtase. Esta é a história real de Alessandro Marchetti, um dos pilotos mais talentosos da Fórmula 1 dos anos 70, e de como um simples prato de comida mudou duas vidas para sempre. Preparem-se, porque esta história vai mexer profundamente com suas emoções. Era 1963 e o circuito de Monza fervia com a paixão italiana pela velocidade. As arquibancadas estavam lotadas com mais de 100.000 espectadores que gritavam como loucos, suas vozes se misturando em um coro ensurdecedor que ecoava por toda a região da Lombardia. No meio daquela sinfonia de motores rugindo e multidões delirantes, um jovem de apenas 26 anos se preparava para o que seria a corrida mais importante de sua vida. Alessandro Marchetti, nascido em uma pequena vila nos arredores de Florença, estava prestes a estrear na Fórmula 1 pela escuderia Alfa Romeo. Alessandro não era como os outros pilotos. Enquanto muitos vinham de famílias ricas, com acesso aos melhores karts desde a infância, ele havia começado sua jornada consertando motores em uma pequena oficina mecânica de seu pai, Giuseppe Marchetti, um homem simples que trabalhava 14 horas por dia para sustentar a família. "Papai, um dia eu vou correr naquelas pistas que vemos na televisão", dizia o pequeno Alessandro, com apenas 8 anos de idade, enquanto assistia fascinado às corridas de F1 na televisão em preto e branco da família. Giuseppe sorria e bagunçava os cabelos do filho. "Meu garoto, os sonhos são importantes, mas lembre-se sempre de onde você veio. A humildade é o que nos faz grandes, não o dinheiro ou a fama." Essas palavras do pai ecoariam na mente de Alessandro por toda a sua vida, moldando não apenas o piloto que ele se tornaria, mas também o homem. Naquele dia em Monza, Alessandro não era mais o menino sonhador da Toscana. Ele havia se tornado uma máquina de precisão, com reflexos que desafiavam a física e uma coragem que beirava a loucura. Seus olhos verde esmeralda brilhavam com uma intensidade que hipnotizava qualquer pessoa que cruzasse seu olhar. O capacete vermelho com detalhes dourados se tornou sua marca registrada. Não era apenas um equipamento de segurança, era um símbolo de que um garoto comum, vindo de uma família operária, poderia conquistar o mundo se tivesse determinação suficiente. A largada foi dada às 14h30 daquela tarde ensolarada de setembro. Alessandro partiu da 12ª posição no grid, mas logo nas primeiras curvas já havia ganhado 5 posições. Sua técnica era diferente. Onde outros pilotos freavam, ele acelerava. Onde outros hesitavam, ele mergulhava por espaços que pareciam impossíveis. Volta após volta, Alessandro foi escalando posições com uma maestria que deixava comentaristas e espectadores boquiabertos. Na volta 35 estava em 5º lugar, na volta 50 havia alcançado o 3º posto. E quando faltavam apenas 10 voltas para o final, algo mágico aconteceu. O piloto que liderava a corrida, o austríaco Klaus Weber, teve problemas no motor. Uma nuvem de fumaça branca saiu de seu carro e ele foi obrigado a abandonar. O segundo colocado, tentando evitar os destroços, fez uma curva muito aberta na chicane e perdeu velocidade. Alessandro viu a oportunidade e não hesitou nem por um milésimo de segundo. Pisou fundo no acelerador de seu Alfa Romeo e o rugido do motor V12 ecoou como um trovão por todo o circuito. Ele ultrapassou os 2 pilotos em uma manobra que seria comentada por décadas. Quando Alessandro cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, o silêncio tomou conta de Monza por exatos 3 segundos. Era como se 100.000 pessoas precisassem processar o que acabavam de presenciar. Então, explodiu a maior ovação que aquele circuito histórico já havia ouvido. "Alessandro! Alessandro! Alessandro!" O nome ecoava como um mantra, como uma oração de gratidão ao jovem que havia acabado de entrar para a história da Fórmula 1 italiana. Lágrimas corriam pelo rosto de Alessandro dentro do capacete, enquanto ele diminuía a velocidade e acenava para a multidão delirante. No pódio, quando o hino italiano começou a tocar e a bandeira verde,
Branca e vermelha subiu ao mastro central. Alessandro pensou em seu pai Giuseppe. Pensou na oficina mecânica, nas noites em que a família jantava pão com azeite porque não havia dinheiro para mais nada, nos sacrifícios que todos fizeram para que ele pudesse perseguir seu sonho impossível. Papai, conseguimos, murmurou ele, erguendo o troféu dourado aos céus. A vitória em Monza foi apenas o começo. Alessandro Marchetti se tornou o que os jornalistas esportivos chamaram de Il Meteoro, o Meteoro. Em 3 temporadas consecutivas, entre 1973 e 1975, ele conquistou 11 vitórias, 23 pódios e se tornou vice-campeão mundial 2 vezes. Mas Alessandro não era apenas um piloto excepcional, ele era um fenômeno cultural. Jovem, bonito, carismático e com uma história de superação que tocava o coração de milhões, ele transcendeu o esporte automobilístico e se tornou um ícone global. As revistas de moda disputavam ensaios fotográficos com ele. Cineastas ofereciam contratos milionários para que protagonizasse filmes de ação. Marcas de luxo faziam fila para tê-lo como garoto propaganda. Alessandro Marchetti não era mais apenas um piloto. Ele havia se tornado uma marca, um estilo de vida, um sonho vendido em escala industrial. Em Monaco, 1974, Alessandro não apenas venceu o grande prêmio mais prestigioso do mundo, como o fez estabelecendo um novo recorde de volta. Após a corrida, a festa no iate do príncipe Rainier III se estendeu até o amanhecer. Alessandro estava cercado pelas pessoas mais influentes e ricas do planeta. Meu jovem amigo, disse-lhe um magnata dos diamantes da África do Sul, você é o futuro. Não apenas da Fórmula 1, mas da própria ideia do que significa ser um homem de sucesso no século XX. Alessandro sorriu educadamente, mas por dentro sentia uma estranha melancolia. Todas aquelas pessoas o adoravam, mas ele sabia que amavam não o Alessandro verdadeiro, filho de Giuseppe, o mecânico. Amavam e o meteoro, a construção midiática, o produto de marketing. Naquela mesma noite ele ligou para casa. Papai, como estão as coisas na oficina? Alessandro, meu filho, as coisas estão bem aqui, mas me diga você, como está seu coração? Porque pela sua voz posso sentir que algo não vai bem. Giuseppe Marchetti, mesmo sem educação formal, tinha uma sabedoria que nenhuma universidade poderia ensinar. Ele conhecia seu filho melhor do que qualquer pessoa no mundo e sabia quando algo o atormentava. Papai, às vezes eu me sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Todos esses contratos, essas festas, essas pessoas, é como se eu fosse apenas um ator representando um personagem. Alessandro, lembre-se do que sempre te disse. Nunca esqueça de onde você veio. O sucesso é como o vento. Pode te levar muito alto, mas também pode te derrubar se você não tiver raízes fortes. Suas raízes estão aqui conosco, com as pessoas simples que te amam pelo que você realmente é. Essas palavras do pai se tornariam proféticas, de uma forma que nem Alessandro nem Giuseppe poderiam imaginar naquele momento. Em 1975, Alessandro estava no auge absoluto de sua carreira. Ele havia assinado o maior contrato da história da Fórmula 1 até então, $5 milhões por 3 temporadas com a Ferrari. Para se ter uma ideia do que isso representava, era mais dinheiro do que muitos países gastavam em seus orçamentos anuais de esporte. Sua vida pessoal também parecia um conto de fadas. Alessandro estava noivo de Sofia Benedetti, uma das atrizes mais famosas da Europa, conhecida por seus papéis em filmes de Federico Fellini. Eles eram considerados o casal mais glamouroso do mundo, aparecendo nas capas de todas as revistas internacionais. O apartamento de Alessandro em Monte Carlo ocupava o último andar de um edifício com vista panorâmica para o Mediterrâneo. Eram 800 metros quadrados de luxo absoluto, piscina infinita, heliponto privativo, garagem climatizada para sua coleção de 15 carros esportivos, incluindo 3 Ferraris exclusivas. Mas o símbolo máximo de seu sucesso era sua vila na Toscana. Alessandro havia comprado 200 hectares de terras nas colinas de Chianti e construído uma propriedade que parecia saída de um filme de Hollywood. A vila principal tinha 32 cômodos, incluindo uma pista de kart particular, um cinema privativo com 50 lugares e até mesmo um pequeno museu onde guardava todos os troféus e recordações de sua carreira. Papai, agora você pode parar de trabalhar na oficina, disse Alessandro para Giuseppe durante uma visita à nova propriedade. Comprei para você e mamãe aquela casa nos arredores de Florença que vocês sempre sonharam.
Vocês nunca mais precisarão se preocupar com dinheiro. Giuseppe caminhou pela vila, observando cada detalhe com um misto de orgulho e preocupação. Ao final do tour, ele colocou as mãos nos ombros do filho. Alessandro, isso tudo é maravilhoso e estou muito orgulhoso de você. Mas prometa-me uma coisa, nunca deixe que todo esse ouro te cegue para as coisas realmente importantes da vida. O dinheiro pode comprar conforto, mas não pode comprar felicidade verdadeira. E principalmente, não pode comprar caráter. Papai, você se preocupa demais. Eu tenho os pés no chão. Lembre-se, eu vim de onde você veio. Isso nunca vai mudar. Mas por mais que Alessandro acreditasse nessas palavras naquele momento, a realidade é que o sucesso extremo tem uma forma sutil e perigosa de transformar as pessoas. Como um veneno doce, ele vai sendo ingerido aos poucos, mudando a percepção, alterando valores, criando uma bolha de realidade que se torna cada vez mais difícil de estourar. A temporada de 1976 começou com grandes expectativas. Alessandro estava na Ferrari, a escuderia mais tradicional e prestigiosa da Fórmula 1, ao lado do lendário Niki Lauda. A imprensa italiana já o considerava campeão antes mesmo da primeira corrida. Mas o esporte automobilístico, especialmente a Fórmula 1 dos anos 70, era uma loteria mortal. Os carros eram potentes, mas perigosamente instáveis. As medidas de segurança eram mínimas comparadas aos padrões atuais. A cada fim de semana, pilotos colocavam suas vidas em risco real por alguns pontos no campeonato. Na terceira corrida da temporada, no circuito de Kyalami, na África do Sul, Alessandro sofreu seu primeiro acidente sério. Durante a 405ª volta, ao tentar ultrapassar o britânico James Hunt na reta principal, ele perdeu o controle traseiro do carro em uma curva de alta velocidade. O Ferrari vermelho rodou 3 vezes completas antes de colidir violentamente com as barreiras de proteção. O impacto foi tão forte que o motor do carro se desprendeu do chassi e foi arremessado a mais de 50 metros de distância. Alessandro foi retirado inconsciente dos destroços e levado de helicóptero para o hospital mais próximo. Durante 7 horas, os médicos trabalharam para salvar sua vida. Ele havia sofrido múltiplas fraturas nas costelas, ruptura do baço, traumatismo craniano e queimaduras de 2º grau em 30% do corpo. Quando finalmente despertou, 3 dias depois, a primeira pessoa que viu ao lado de sua cama foi Giuseppe. Papai, o que aconteceu? Giuseppe segurou a mão do filho com lágrimas nos olhos. Você teve um acidente, meu filho, mas o importante é que você está vivo. Você está vivo. Alessandro passou 2 meses se recuperando. Durante esse período, algo mudou fundamentalmente em sua percepção sobre a vida e sobre si mesmo. Pela primeira vez desde que se tornou famoso, ele foi confrontado com sua própria mortalidade. As visitas no hospital foram reveladoras. Nos primeiros dias, quando as notícias sobre seu estado de saúde ainda eram incertas, a multidão de amigos, famosos era constante. Sofia vinha todos os dias, sempre acompanhada de fotógrafos que casualmente estavam na porta do hospital. Mas conforme Alessandro foi se recuperando e o drama midiático diminuiu, as visitas foram se tornando cada vez mais raras. As pessoas que ele considerava seus melhores amigos simplesmente desapareceram. As festas continuavam acontecendo em Monte Carlo, mas agora sem o meteoro italiano. É curioso. Pensava Alessandro durante as longas noites de insônia no hospital, como as pessoas só me procuram quando estou brilhando. A única presença constante foi a de Giuseppe e de sua mãe, Maria. Eles se revezavam ao lado de sua cama, sem nunca reclamar, sem nunca questionar, oferecendo apenas amor incondicional. Quando Alessandro finalmente voltou às pistas, 7 meses depois do acidente, ele não era mais o mesmo piloto. Fisicamente, estava 90% recuperado, mas psicologicamente, algo havia se quebrado. O medo, que nunca havia sido parte de seu vocabulário emocional, agora se instalou como um inquilino permanente em sua mente. A cada curva em alta velocidade, a cada manobra arriscada, uma voz sussurrava em sua cabeça: e se acontecer de novo? Seus tempos de volta, que antes eram consistentemente entre os 3 primeiros, agora oscilavam entre o 5º e o 8º lugar. Pilotos que ele costumava ultrapassar com facilidade agora se mantinham na sua frente corrida após corrida. A imprensa, que antes o idolatrava, começou a questionar se o meteoro havia perdido sua magia. Manchetes cruéis apareciam regularmente. Marchetti perdeu a velocidade, o fim de uma era. Alessandro, o piloto que virou fantasma de si mesmo. Sofia, sua noiva, começou a demonstrar sinais de impaciência.
As discussões se tornaram frequentes. Alessandro, você mudou. Não é mais o homem corajoso e decidido com quem me comprometi. Você está sempre tenso, sempre com medo. Isso não é atraente. Sofia, eu quase morri. Você não entende que isso muda uma pessoa? Entendo, mas a vida continua. Você não pode viver com medo para sempre. Ou você volta a ser quem era, ou... A frase ficou no ar. Mas Alessandro entendeu perfeitamente o que ela quis dizer. O ponto de ruptura final chegou durante o Grande Prêmio de Mônaco de 1977. Alessandro, que havia vencido aquela corrida 3 anos antes, estabelecendo um recorde quando faltavam apenas 15 voltas para o final. Era sua oportunidade de provar para o mundo, e principalmente para si mesmo, que ainda era o meteoro. A multidão, que incluía a elite mundial reunida nos camarotes de Mônaco, gritava seu nome como nos velhos tempos. Mas na volta 65, ao entrar na famosa curva do casino, Alessandro viu à sua frente uma situação que exigia uma decisão em frações de segundo. O piloto brasileiro Emerson Fittipaldi estava logo atrás. Pressionando intensamente, Alessandro poderia arriscar uma manobra defensiva arriscada para manter a liderança, ou poderia jogar seguro e possivelmente perder a posição. 3 anos antes, ele nem pensaria 2 vezes. Mas agora... Alessandro hesitou por exatos 0,3 segundos. Na Fórmula 1, isso é uma eternidade. Fittipaldi aproveitou a brecha e ultrapassou pela direita, assumindo a liderança que manteria até a bandeirada final. Quando Alessandro cruzou a linha de chegada em segundo lugar, não havia celebração, nem mesmo satisfação por ter conquistado um pódio. Havia apenas a amarga constatação de que o piloto que ele havia sido, talvez nunca mais voltaria. Naquela noite, no tradicional baile pós-corrida em Mônaco, algo simbólico aconteceu. Alessandro estava sozinho no bar do hotel, tomando um uísque, quando viu Sofia dançando animadamente com um jovem empresário alemão. Ela o viu olhando e apenas deu de ombros, como se dissesse, a vida continua. Foi naquele momento que Alessandro compreendeu uma verdade devastadora. O mundo da Fórmula 1, aquele universo dourado que ele pensava ser sua casa, na verdade era apenas um palco. E palcos só têm lugar para quem sob os holofotes. Assim que os refletores se apagam, você se torna apenas mais uma sombra nos bastidores. 3 semanas depois, Alessandro Marchetti anunciou oficialmente sua aposentadoria da Fórmula 1. Ele tinha apenas 30 anos de idade. A aposentadoria precoce de Alessandro foi recebida com surpresa e especulação pela mídia internacional. Oficialmente, ele declarou que queria explorar outras oportunidades de negócios e desfrutar da vida fora das pistas. Mas a verdade era muito mais complexa e dolorosa. Sem a adrenalina das corridas, sem o propósito que dirigir lhe dava, Alessandro se viu perdido em uma vida que, paradoxalmente, parecia ter tudo, mas não significava nada. Ele tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente por várias gerações, mas não tinha mais uma identidade definida. Quem é Alessandro Marchetti quando não está dentro de um carro de corrida? Era a pergunta que o assombrava todas as manhãs ao acordar em sua vila vazia na Toscana. Sofia havia rompido o noivado 2 meses após o anúncio da aposentadoria. A separação foi amplamente coberta pela imprensa sensacionalista, com fotografias dela já acompanhada do empresário alemão que conhecera em Mônaco. Alessandro se tornou uma pessoa diferente, declarou ela em uma entrevista exclusiva para a revista Paris Match. O homem corajoso e apaixonado por quem me apaixonei simplesmente desapareceu após o acidente. Eu não podia continuar vivendo com uma sombra do passado. As palavras de Sofia, embora cruéis, continham uma dose amarga de verdade. Alessandro realmente havia se tornado uma sombra de si mesmo. Mas em vez de buscar ajuda ou tentar reconstruir sua identidade, ele escolheu o caminho mais destrutivo: a negação através do excesso. As festas na vila se tornaram legendárias e infames. Alessandro gastava dezenas de milhares de dólares em fins de semana de hedonismo desenfreado. Empresários duvidosos, modelos interesseiras, amigos oportunistas. Sua casa se transformou em um imã para todo tipo de pessoa que queria se aproveitar de sua riqueza e fama residual. O álcool, que antes ele consumia moderadamente apenas em ocasiões sociais, agora se tornou uma muleta emocional constante: champanhe no café da manhã, uísque no almoço, vodka à noite. Era sua forma de anestesiar a dor existencial que sentia. Giuseppe, preocupado com o estado do filho, fazia visitas frequentes à vila. O que ele encontrava o deixava cada vez mais angustiado.
Alessandro, meu filho, olhe para você. Olhe o que você se tornou. Isso não é vida, isso é um lento suicídio. Papai, você não entende. Eu perdi tudo o que me definia. Sem as corridas, eu não sei quem eu sou. Você é meu filho. Você é um homem bom que veio de uma família humilde e conquistou o mundo com talento e dedicação. Isso ninguém pode tirar de você. Mas para que isso serve agora, papai? Todo mundo me vê como o piloto que foi. As pessoas não se interessam por quem eu realmente sou. Giuseppe suspirou profundamente. Ele sabia que seu filho estava sofrendo, mas também sabia que apenas Alessandro poderia decidir sair daquela espiral descendente. Lembre-se do que sempre te ensinei. É nos momentos mais difíceis que descobrimos do que realmente somos feitos. Você pode escolher ser uma vítima das circunstâncias, ou pode escolher se reinventar. Mas Alessandro não estava pronto para ouvir conselhos sábios. A dor era muito intensa, e o álcool oferecia um alívio temporário que parecia mais atraente do que o trabalho árduo de reconstruir sua vida. Em 1979, 2 anos após sua aposentadoria, Alessandro conheceu Viktor Kozlov, um empresário russo que dizia ter oportunidades exclusivas de investimento para pessoas com capital disponível e mente aberta. Viktor era tudo o que Alessandro não era naquele momento. Confiante, articulado, aparentemente bem-sucedido. Ele dirigia carros caros, usava roupas de grife e sempre estava acompanhado de mulheres deslumbrantes que o tratavam como se fosse um rei. Alessandro, meu amigo, disse Viktor, durante um jantar em seu apartamento em Monte Carlo, você tem 2 problemas: dinheiro demais parado e tempo demais livre. Eu posso resolver ambos. A proposta era tentadora: investir em uma série de empresas revolucionárias em diferentes setores, tecnologia, imobiliário, mineração. Viktor prometia retornos de 300% a 400% em menos de 2 anos. Como isso é possível? Perguntou Alessandro, ainda com um resquício de ceticismo saudável. Simples. Eu tenho conexões que outros não têm. Informações privilegiadas, oportunidades que nunca chegam ao conhecimento do público geral, mas preciso de investidores discretos, pessoas que entendem que grandes lucros às vezes exigem flexibilidade ética. Alessandro deveria ter percebido os sinais de alerta, deveria ter consultado advogados independentes, feito sua própria pesquisa, conversado com Giuseppe, mas a combinação de álcool, depressão e tédio havia nublado seu julgamento. Nos primeiros 6 meses, tudo parecia funcionar perfeitamente. Alessandro recebia relatórios mensais mostrando seus investimentos crescendo exponencialmente. Viktor o tratava como um sócio íntimo, convidando para viagens exclusivas para Dubai, Londres e Nova York. Você vê, Alessandro, eu te disse que seria lucrativo. Em mais um ano, você terá triplicado sua fortuna. Cegado pelos aparentes sucessos, Alessandro investiu quantias cada vez maiores. Primeiro foram $500.000, depois 1 milhão, em seguida 2 milhões. Eventualmente, ele havia investido quase 80% de sua fortuna total nos negócios revolucionários de Viktor. Mas em março de 1980, tudo desmoronou como um castelo de cartas em um furacão. Alessandro, precisamos nos encontrar imediatamente, disse Viktor ao telefone, com uma urgência na voz que Alessandro nunca havia ouvido antes. Quando se encontraram no apartamento de Viktor, a cena era muito diferente das reuniões glamorosas anteriores. O russo estava visivelmente nervoso, olhando constantemente pela janela como se esperasse alguém. Alessandro, temos um problema grande. Algumas de nossas operações, digamos que chamaram a atenção das autoridades. Precisamos liquidar tudo imediatamente e transferir os fundos para contas offshore. O que você quer dizer com chamaram a atenção das autoridades? Olha, alguns dos nossos negócios talvez não fossem completamente, como posso dizer, oficiais, mas não se preocupe, isso é apenas um contratempo temporário. Foi naquele momento que Alessandro compreendeu a magnitude do erro que havia cometido. Os investimentos revolucionários de Viktor eram, na melhor das hipóteses, esquemas de lavagem de dinheiro. Na pior, eram parte de operações criminosas internacionais. 3 dias depois, Viktor Kozlov desapareceu. Junto com ele, desapareceram os $7,2 milhões que Alessandro havia investido. Quando as autoridades finalmente rastrearam as contas bancárias, descobriram que existiam pelo menos outros 30 investidores que haviam sido vítimas do mesmo esquema. Alessandro não foi acusado criminalmente. As investigações concluíram que ele havia sido enganado, assim como as outras vítimas.
Mas do ponto de vista financeiro, o dano estava feito. De uma fortuna estimada em 12 milhões de dólares, Alessandro agora possuía menos de 800 mil. Ainda era dinheiro suficiente para uma vida confortável se administrado com prudência, mas para alguém acostumado a gastar 50 mil dólares por mês, representava uma mudança drástica de realidade. A revelação de que havia perdido quase toda a sua fortuna foi como receber um segundo diagnóstico terminal. Alessandro passou uma semana trancado em sua vila, sem atender telefones, sem ver ninguém, consumindo apenas álcool e comprimidos para dormir. Quando Giuseppe soube da situação através de um advogado da família, imediatamente se dirigiu à Toscana para ver o filho. O que ele encontrou foi devastador. Alessandro havia perdido mais de 20 quilos. Seus cabelos estavam desgrenhados, sua barba por fazer. A vila, antes impecável, agora estava em estado de abandono. Garrafas vazias espalhadas por toda parte, comida estragada sobre as mesas, cortinas fechadas, bloqueando qualquer entrada de luz natural. Alessandro! Giuseppe chamou, encontrando o filho desmaiado no sofá da sala principal. Alessandro, acorde! Quando Alessandro finalmente abriu os olhos, Giuseppe mal conseguiu reconhecê-lo. Os olhos verdes que antes brilhavam com intensidade agora estavam opacos, sem vida. Papai, eu perdi tudo, tudo. Não, meu filho, você ainda tem sua vida, sua saúde, sua família. Essas são as coisas que realmente importam. Você não entende, papai. Eu não sou apenas pobre. Eu sou um fracasso, um idiota que foi enganado como um novato. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai rir de mim. Giuseppe se sentou ao lado do filho e o abraçou como quando Alessandro era criança. Escute-me com atenção. Eu vivi 62 anos nesta terra e aprendi que a vida não se mede pelo que você possui, mas por como você reage quando perde tudo. Você pode escolher se afundar na autopiedade ou pode usar isso como uma oportunidade para redescobrir quem você realmente é. Mas as palavras sábias de Giuseppe, embora bem intencionadas, pareciam ecoar em um poço sem fundo. Alessandro estava em um estado de depressão tão profunda que qualquer esperança parecia impossível. Nos meses que se seguiram, Alessandro tentou desesperadamente reconstruir sua vida financeira. Ele vendeu a vila na Toscana por um valor muito abaixo do mercado, precisava do dinheiro rapidamente e não tinha poder de negociação. Vendeu também sua coleção de carros, suas joias, suas obras de arte. Com o pouco dinheiro que conseguiu reunir, tentou investir em negócios seguros, mas sua reputação no mundo financeiro havia sido manchada pelo escândalo Viktor Kozlov. Bancos que antes o cortejavam agora o tratavam com suspeita. Oportunidades de negócios que pareciam promissoras se revelavam armadilhas ou simplesmente fracassavam. Em 1982, Alessandro estava tecnicamente falido. Seus últimos recursos haviam sido gastos em um restaurante que abriu em Florença e que fechou após apenas 8 meses devido à má gestão e à falta de experiência no ramo. Foi neste momento que ele tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida: vender o apartamento em Monte Carlo, seu último símbolo de status e sucesso. O apartamento foi vendido para um empresário árabe por 1,2 milhão de dólares, menos da metade do que Alessandro havia pago por ele 5 anos antes. Com esse dinheiro, ele quitou suas dívidas restantes e ficou com aproximadamente 300 mil dólares. Para alguém que já havia possuído uma fortuna de mais de 12 milhões, era uma quantia que representava não apenas perda financeira, mas o funeral simbólico de toda uma identidade. Alessandro se mudou para um pequeno apartamento nos arredores de Milão. Era um espaço de 2 quartos, simples, sem qualquer traço do luxo ao qual estava acostumado. Pela primeira vez em quase uma década, ele teve que pensar em orçamento doméstico, em economizar eletricidade, em comprar produtos em promoção no supermercado. A adaptação foi brutalmente difícil. Homem que estava acostumado a ter funcionários para qualquer necessidade, agora precisava cozinhar, limpar, lavar roupas. Tarefas simples se tornavam desafios monumentais para alguém que havia se desconectado completamente da realidade cotidiana das pessoas comuns. Mas talvez o mais difícil fosse lidar com a solidão. As centenas de amigos que frequentavam suas festas simplesmente desapareceram. Os telefones pararam de tocar, os convites se esgotaram. Alessandro descobriu da forma mais cruel possível a diferença entre popularidade e amizade verdadeira. Os anos que se seguiram foram uma lenta agonia de deterioração física, mental e emocional.
Alessandro tentou várias vezes se reinventar profissionalmente, mas descobriu que sair da Fórmula 1 aos 30 anos, sem educação formal superior ou experiência em outras áreas, limitava drasticamente suas opções. Ele trabalhou brevemente como instrutor em uma escola de pilotagem para executivos, mas foi demitido após 3 meses quando chegou embriagado para uma aula. Tentou ser comentarista esportivo para uma pequena emissora de televisão, mas sua depressão tornava sua narração monótona e desprovida da energia necessária. O dinheiro foi diminuindo gradualmente. Alessandro não conseguia se adaptar a um estilo de vida frugal. Décadas de abundância haviam criado hábitos de consumo que eram difíceis de quebrar. Além disso, o álcool se tornou uma dependência física real, e uma parcela significativa de sua renda mensal era gasta em bebida. Em 1985, 5 anos após o escândalo Viktor Kozlov, Alessandro havia queimado quase toda sua poupança restante. Ele precisou se mudar para um apartamento ainda menor, em um bairro de classe trabalhadora em Milão. O lugar tinha apenas um quarto, uma pequena cozinha e um banheiro compartilhado com outros inquilinos. Giuseppe, agora com mais de 70 anos, visitava o filho sempre que possível, mas essas visitas se tornaram cada vez mais dolorosas para ambos. Ver Alessandro naquele estado quebrava o coração do pai idoso, enquanto para Alessandro, cada visita era um lembrete cruel de quão baixo havia caído. Meu filho, venha morar comigo e sua mãe. Temos espaço e você poderia ajudar na oficina. Não é vergonha alguma recomeçar. Papai, eu não posso. Não posso voltar para casa como um fracassado total. As pessoas da cidade, elas sabem quem eu fui. Seria humilhante demais. Alessandro, orgulho é um luxo que você não pode mais se dar. Sua mãe chora todas as noites pensando em você vivendo assim. Mas Alessandro estava preso em uma prisão psicológica de sua própria criação. A distância entre o que ele havia sido e o que se tornara era tão grande que parecia impossível de ser atravessada. Em 1987, Alessandro conseguiu um emprego como mecânico em uma pequena oficina de automóveis em Milão. O irônico era que ele, que havia pilotado os carros mais sofisticados do mundo, agora passava os dias consertando Fiats e Renaults com problemas banais de motor. O salário era suficiente apenas para pagar o aluguel e comprar o mínimo necessário para sobreviver. Alessandro havia se tornado exatamente o que mais temia: invisível, irrelevante, esquecido. As noites eram o pior momento. Sozinho em seu pequeno apartamento, com apenas uma televisão antiga e algumas garrafas de vinho barato como companhia, Alessandro revivia obsessivamente os momentos de glória do passado. Assistia a gravações antigas de suas corridas, contemplava fotografias amareladas de quando estava no pódio, lia recortes de jornais que declaravam ser ele o futuro da Fórmula 1. Mas essas lembranças, em vez de consolá-lo, apenas intensificavam sua dor. Era como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa, uma pessoa que ele conhecia intimamente, mas que não existia mais. O álcool se tornou sua única forma de escape dessa realidade brutal. Todas as noites, sem exceção, Alessandro bebia até desmaiar. Era a única maneira que encontrava de interromper o ciclo infinito de memórias dolorosas e autorrecriminação. Seus colegas na oficina começaram a notar os sinais. Alessandro chegava frequentemente atrasado, com olhos vermelhos e mãos tremendo. Sua produtividade despencou, e ele começou a cometer erros básicos que um mecânico experiente jamais deveria fazer. Em outubro de 1989, Alessandro perdeu o emprego na oficina. O proprietário, um homem bondoso chamado Franco Rossi, havia tentado ajudá-lo por mais de 2 anos, mas não podia mais ignorar os problemas constantes: faltas frequentes, trabalhos mal executados e o cheiro persistente de álcool. Alessandro, você sabe que eu gosto de você como pessoa, disse Franco com genuína tristeza, mas eu tenho uma família para sustentar e uma reputação para manter. Não posso mais permitir que isso continue. Alessandro recebeu a notícia em silêncio. Parte dele sabia que esse momento chegaria eventualmente. Outra parte se sentia aliviada. Pelo menos agora não precisaria mais fingir que estava bem. Não precisaria mais se arrastar para fora da cama todas as manhãs para mais um dia de humilhação silenciosa. Com o pouco dinheiro que tinha guardado, Alessandro conseguiu pagar mais 2 meses de aluguel. Depois disso, teve que se mudar novamente, desta vez para um quarto minúsculo em uma pensão no bairro mais degradado de Milão. A pensão Casa São Miguel era o último recurso para pessoas que não tinham mais nenhum lugar para ir.
Viciados em drogas, ex-presidiários, imigrantes ilegais, pessoas com distúrbios mentais. Todos os esquecidos da sociedade convergiam para aquele edifício de 4 andares que cheirava permanentemente a mofo, urina e desespero. O quarto de Alessandro media 3 metros por 2 metros. Continha apenas uma cama estreita com colchão manchado, uma mesa de madeira podre e um armário que não fechava direito. O banheiro era coletivo, no fim do corredor, e funcionava esporadicamente. Pela primeira vez desde a infância, Alessandro sentia fome real, não a fome gourmet de quem escolhe o que comer, mas a fome primitiva e desesperadora de quem não sabe quando terá a próxima refeição. Seus vizinhos de pensão eram um microcosmo da miséria humana. No quarto ao lado vivia Mário, um ex-operário que havia perdido o emprego aos 55 anos e nunca mais conseguiu se recolocar. Do outro lado ficava Teresa, uma mulher de 40 anos que conversava sozinha durante toda a madrugada, revivendo discussões com pessoas que existiam apenas em sua mente fragmentada. É engraçado, pensava Alessandro durante as noites insones, ouvindo os gritos e gemidos que ecoavam pelos corredores. Eu costumava ter medo de não ser reconhecido na rua. Agora meu maior medo é ser reconhecido. Durante os primeiros meses na pensão, Alessandro tentou encontrar trabalho. Qualquer trabalho. Ele se candidatou a vagas de faxineiro, carregador, servente de obra, vendedor ambulante. Mas sua aparência, cabelos grisalhos desalinhados, roupas gastas, dentes amarelados pelo álcool e tabaco barato, falava mais alto do que qualquer currículo. Além disso, havia um problema técnico. Alessandro não possuía documentos atualizados de identidade. Durante seus anos de riqueza, secretários e advogados cuidavam de toda a burocracia. Agora, sozinho e sem recursos, descobriu que era oficialmente inexistente para o sistema. Para renovar seus documentos, o senhor precisa apresentar comprovante de residência, explicou-lhe uma funcionária da prefeitura. Mas eu moro em uma pensão. Como posso comprovar? Precisa de uma declaração do proprietário e cópias de contas em seu nome. As contas não estão em meu nome, é uma pensão. Então precisa trazer uma declaração da prefeitura de sua última residência oficial. Alessandro passou 3 dias indo de repartição em repartição, sempre recebendo a mesma resposta. O senhor precisa de um documento que só pode ser obtido com outro documento que só pode ser obtido com um terceiro documento. Era um labirinto burocrático do qual não conseguia escapar. Em fevereiro de 1990, Alessandro passou 3 dias consecutivos sem comer. Seus últimos 500 liras haviam sido gastos em uma garrafa de vinho tinto para tentar esquecer a fome que roía seu estômago como um animal selvagem. Foi nesse estado de desespero absoluto que ele começou a considerar opções que jamais havia imaginado. Primeiro, tentou vender os poucos objetos pessoais que ainda possuía. Um relógio Rolex que havia sobrevivido a todas as vendas anteriores, uma corrente de ouro que era presente de sua mãe, uma caneta Montblanc que ganhara em uma premiação. O relógio Rolex, que havia custado $15.000 quando novo, foi vendido por 200.000 liras, cerca de $150, para um comprador de ouro em uma rua escura do centro de Milão. A corrente de sua mãe rendeu apenas 50.000 liras. A caneta Montblanc, 20.000 liras. Com esse dinheiro, Alessandro conseguiu comer regularmente por algumas semanas. Mas o dinheiro acabou rapidamente e a fome voltou com intensidade renovada. Foi então que ele cruzou uma linha que nunca pensara ser possível. Começou a pedir esmolas. As primeiras tentativas foram humilhantes, além de qualquer descrição. Alessandro ficava parado nas esquinas movimentadas do centro de Milão, estendendo timidamente a mão para pedestres apressados. A maioria simplesmente o ignorava, como se fosse parte da paisagem urbana. Alguns o olhavam com nojo ou desprezo. Raramente, muito raramente, alguém depositava algumas moedas em sua mão. Em uma manhã particularmente fria de março, Alessandro estava parado em frente à estação central de trens, quando viu se aproximar um grupo de jovens bem vestidos. Eles pareciam turistas, provavelmente universitários em viagem pela Europa. "Com licença", disse Alessandro em inglês, usando sua educação cosmopolita dos tempos de glória. "Vocês poderiam me ajudar com algumas moedas para uma refeição?" Os jovens pararam e o observaram com curiosidade. Um deles, um rapaz loiro com sotaque americano, perguntou: "Você fala inglês muito bem para um mendigo. De onde você é?" Alessandro hesitou. Como poderia explicar?
Como poderia contar que já havia jantado com príncipes e presidentes? Que já havia pilotado carros que custavam mais do que esses jovens veriam em todas suas vidas? Eu tive uma vida diferente no passado, foi tudo o que conseguiu dizer. O jovem americano colocou 10.000 liras na mão de Alessandro, mais dinheiro do que ele havia conseguido em uma semana inteira de mendicância. Boa sorte, cara. Espero que as coisas melhorem para você. Quando os jovens se afastaram, Alessandro ouviu um deles comentando: Cara, você viu os olhos daquele cara? Tinham alguma coisa diferente, como se ele já tivesse visto o mundo de um ângulo completamente diferente. Essa observação casual ecoou na mente de Alessandro por dias. Sim, ele havia visto o mundo de um ângulo diferente. Havia estado no topo da montanha, respirando o ar rarefeito do sucesso absoluto. E agora estava no vale mais profundo, lutando por cada migalha de dignidade. Era 15 de maio de 1990, uma terça-feira que Alessandro jamais esqueceria. Ele não comia há 2 dias inteiros. O dinheiro da mendicância havia sido insuficiente, e seu orgulho ainda o impedia de implorar de forma mais agressiva. Alessandro havia passado a manhã vagando pelas ruas de Milão, observando as pessoas normais vivendo suas vidas normais. Executivos apressados falando ao telefone, mães empurrando carrinhos de bebê, estudantes rindo e conversando sobre planos para o futuro. Todo um universo de normalidade do qual ele havia se tornado completamente alienado. Por volta do meio-dia, a fome se tornou insuportável. Alessandro sentia tonturas constantes, suas mãos tremiam e sua visão ficava periodicamente turva. Ele sabia que precisava comer algo, qualquer coisa, ou desmoronaria ali mesmo na calçada. Foi então que ele viu o pequeno restaurante. Trattoria da Nonna Giulia, dizia a placa de madeira pintada à mão pendurada sobre uma porta modesta na Via Brera. Era o tipo de estabelecimento familiar que existia há décadas, servindo comida italiana tradicional para trabalhadores locais e alguns turistas ocasionais. O aroma que saía do restaurante era como uma tortura esquisita. Alessandro podia sentir o cheiro de alho refogado, molho de tomate fresco, basilico, parmesão. Seu estômago contraiu violentamente, enviando ondas de dor por todo o seu abdômen. Durante 15 minutos, Alessandro ficou parado na calçada oposta, apenas observando o restaurante. Pessoas entravam e saíam, carregando sacolas com comida para a viagem ou saindo satisfeitas após uma refeição completa. Para eles, era apenas mais uma refeição comum. Para Alessandro, representava a diferença entre a vida e o colapso total. Finalmente, reunindo toda a coragem que ainda restava em seu ser destroçado, Alessandro atravessou a rua e empurrou a porta do restaurante. O interior da trattoria da Nonna Giulia era exatamente como Alessandro havia imaginado, aconchegante, simples, autêntico. 12 mesas pequenas cobertas com toalhas xadrez vermelhas e brancas, paredes decoradas com fotografias antigas da família proprietária, o som suave de conversas e talheres tocando pratos. Eram 12h45 da tarde. E o restaurante estava cheio de clientes do almoço. Alessandro parou na entrada, subitamente consciente de sua aparência deplorável. Suas roupas não eram apenas gastas, estavam sujas e com um odor perceptível. Seus cabelos estavam desgrenhados, sua barba por fazer há uma semana e seus sapatos tinham buracos visíveis. Todos no restaurante se viraram para olhá-lo. As conversas diminuíram de volume. Alessandro sentiu dezenas de olhos sobre ele, julgando, categorizando, rejeitando. Posso ajudá-lo? A voz veio de trás do balcão. Era um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos escuros com fios grisalhos, avental branco manchado de molho de tomate. Seu nome era Roberto Benedetti, e sua família era proprietária daquele restaurante há 3 gerações. Roberto tinha uma expressão que Alessandro reconheceu imediatamente, a mistura de suspeita e nojo que pessoas respeitáveis demonstram quando confrontadas com a pobreza extrema. Eu gostaria de saber se vocês teriam alguma sobra de comida, disse Alessandro, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Qualquer coisa. Não comi há 2 dias. Roberto olhou Alessandro de cima a baixo, sua expressão endurecendo a cada segundo. Alessandro podia ver o que estava passando pela mente do homem. Mais um vagabundo tentando conseguir comida grátis. Provavelmente vai gastar qualquer dinheiro que conseguir em bebida. Escute aqui, disse Roberto, elevando a voz o suficiente para que todos no restaurante pudessem ouvir. Este é um estabelecimento respeitável. Nós servimos clientes que podem pagar por nossa comida. Não damos esmola para vagabundos.
As palavras atingiram Alessandro como socos físicos. Ele sentiu seu rosto queimar de vergonha, enquanto todos os clientes o observavam com uma mistura de curiosidade e desaprovação. Por favor, senhor. Alessandro tentou novamente, sua dignidade se despedaçando com cada palavra. Eu não sou um vagabundo. Estou passando por dificuldades temporárias. Se o senhor puder me dar apenas um prato de pasta, qualquer coisa. Dificuldades temporárias? Roberto praticamente gritou, aparentemente ofendido pela sugestão. Olhe para você. Quando foi a última vez que tomou banho? Suas roupas são nojentas. Você está fedendo meu restaurante inteiro. Os outros clientes começaram a sussurrar entre si. Alessandro podia ouvir fragmentos de comentários. Que situação embaraçosa, pobre homem. O dono está sendo muito duro, mas ele realmente cheira mal. Alessandro sentiu suas pernas fraquejarem. A fome, a humilhação e o estresse emocional estavam chegando ao limite de sua resistência física. Senhor, eu entendo sua preocupação, disse Alessandro, tentando manter o que restava de sua dignidade, mas sou um ser humano. Tenho fome. Se o senhor puder encontrar em seu coração... Meu coração? Roberto explodiu, agora completamente enfurecido. Você quer falar sobre coração? Sabe o que quebra meu coração? Trabalhar 16 horas por dia para manter este lugar funcionando, pagar impostos absurdos, sustentar minha família e depois ter que lidar com gente como você que quer tudo de graça. Roberto saiu de trás do balcão e se aproximou de Alessandro, sua voz ficando ainda mais alta e agressiva. Você quer comer? Então arranje um trabalho. Pare de beber, pare de fazer escolhas ruins na vida e depois vir chorar pedindo ajuda para pessoas honestas que trabalham duro pelo que têm. Alessandro estava tremendo agora, não apenas de fome, mas de uma mistura tóxica de humilhação, raiva e desespero. Todas as pessoas no restaurante estavam olhando para ele como se fosse um animal no zoológico. Eu já trabalhei, disse Alessandro, sua voz começando a rachar. Trabalhei muito duro, você não sabe nada sobre minha vida. Ah, é? E o que você fazia? Vendia drogas, roubava, porque olhando para você agora, é óbvio que tipo de trabalho você deve ter feito. As palavras de Roberto eram como lâminas afiadas cortando os últimos vestígios da alma de Alessandro. Naquele momento, ele não era mais Alessandro Marchetti, o lendário piloto de Fórmula 1. Não era mais Il Meteoro, o ídolo de milhões. Era apenas um homem quebrado, faminto e desesperado, sendo humilhado publicamente por outro ser humano que não conseguia enxergar além das aparências. Por favor, Alessandro sussurrou uma última vez, lágrimas começando a escorrer por seu rosto sujo. Por favor, apenas uma pequena porção de qualquer coisa. Roberto apontou para a porta com uma expressão de nojo absoluto. Sai daqui! Sai do meu restaurante agora mesmo! E não volte! Se eu te ver por aqui de novo, vou chamar a polícia. Alessandro ficou parado por mais alguns segundos. Balançando ligeiramente, o restaurante inteiro estava em completo silêncio. Até as crianças pararam de conversar. Era como se todos estivessem presenciando uma execução pública. Finalmente, Alessandro se virou e caminhou lentamente em direção à porta. Cada passo era uma agonia, não apenas física, mas existencial. Ele podia sentir todos os olhos em suas costas, julgando, condenando, rejeitando. Quando chegou à porta, Alessandro parou e se virou uma última vez. Seus olhos encontraram os de Roberto, e por um breve momento algo passou entre eles. Talvez Roberto tenha visto algo naqueles olhos verdes que o fez hesitar por uma fração de segundo. Mas o momento passou rapidamente. Roberto apenas apontou novamente para a porta. Alessandro empurrou a porta e saiu para a rua, deixando para trás não apenas um restaurante, mas também o último fragmento de sua esperança de que ainda existia bondade no mundo. Do lado de fora da trattoria da Nona Giulia, Alessandro caminhou alguns metros antes de suas pernas simplesmente não conseguirem mais sustentá-lo. Ele se apoiou contra uma parede de tijolos, deslizou lentamente até se sentar na calçada fria e começou a chorar. Não era um choro normal. Era o tipo de choro que vem das profundezas da alma humana quando ela finalmente se quebra completamente. Soluços profundos e incontroláveis que faziam seu corpo inteiro tremer. Lágrimas que carregavam não apenas a dor do momento presente, mas o peso acumulado de todos os anos de perda, humilhação e desespero. Pedestres passavam por ele sem parar. Alguns olhavam com curiosidade, outros com desprezo. A maioria simplesmente o ignorava. Para eles,
Alessandro era apenas mais um dos muitos sem-teto que povoavam as ruas de Milão, uma estatística, um problema social, uma inconveniência visual. Enquanto chorava, a mente de Alessandro foi invadida por memórias fragmentadas de sua vida anterior. Ele se lembrou do dia em que ganhou seu primeiro grande prêmio, quando tinha apenas 23 anos. Lembrou-se do sorriso orgulhoso de seu pai Giuseppe, quando ele comprou a casa dos sonhos para os pais. Lembrou-se das multidões gritando seu nome em Monza, do champanhe no pódio, das noites mágicas em Monte Carlo. Mas principalmente, lembrou-se de uma conversa específica que teve com seu pai muitos anos antes. Alessandro, meu filho, lembre-se sempre de que a verdadeira medida de um homem não é o que ele conquista quando está no topo, mas como ele se comporta quando está no fundo do poço. É fácil ser gentil quando você tem tudo. O desafio é manter sua humanidade quando você não tem nada. Naquele momento, sentado na calçada suja de Milão, Alessandro compreendeu amargamente que havia falhado no teste mais importante de sua vida. Não o teste da fama, do dinheiro ou do sucesso. Esses ele havia passado e depois perdido, mas o teste da dignidade humana fundamental. Após cerca de 1 hora chorando na calçada, Alessandro lentamente se levantou. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, sua garganta doía e ele se sentia completamente vazio por dentro. Mas algo havia mudado nele durante aquela hora de catarse emocional. Pela primeira vez em anos, Alessandro estava pensando com clareza absoluta. A névoa do álcool, da autopiedade e da negação havia se dissipado temporariamente, deixando-o face a face com uma verdade brutal, mas libertadora. Ele havia chegado ao fundo absoluto. Não havia mais lugares para descer. A única direção possível agora era para cima. Alessandro começou a caminhar pelas ruas de Milão, mas agora com um propósito diferente. Não estava mais vagando sem rumo, consumido pela amargura. Estava refletindo, planejando, tentando encontrar uma forma de reconectar com a pessoa que havia sido antes de toda a fama e riqueza. Durante essa caminhada, Alessandro passou em frente a uma banca de jornais. Seu olhar foi automaticamente atraído para a seção de esportes, onde uma manchete o fez parar abruptamente. Nostalgias da F1, os grandes pilotos esquecidos dos anos 70. Com as mãos tremendo, Alessandro se aproximou da banca. O dono, um senhor idoso com óculos grossos, estava organizando revistas e nem notou sua presença. Alessandro leu a manchete secundária. Alessandro Marchetti. O que aconteceu com o meteoro? Especulações sobre o desaparecimento do ídolo italiano. O artigo, visível através do vidro da banca, especulava sobre seu paradeiro. Alguns parágrafos mencionavam fontes próximas, que sugeriam que ele estava vivendo uma vida reclusa em algum lugar da Europa, possivelmente na Suíça. Outros especulavam que ele havia se mudado para o Brasil ou Argentina para escapar de credores. Nenhuma das especulações chegava perto da verdade, que o lendário Alessandro Marchetti estava a menos de 2 quilômetros de distância, sem dinheiro para comprar um sanduíche. Alessandro riu amargamente. Era surreal pensar que pessoas em todo o mundo ainda se interessavam por sua vida. Criavam teorias sobre seu paradeiro, while ele estava lutando para sobreviver nas ruas da mesma cidade, onde já havia sido tratado como realeza. Foi naquele momento que uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ideia perigosa, desesperada, mas talvez necessária. Alessandro passou o resto daquela tarde caminhando pela cidade, sua mente trabalhando furiosamente. A humilhação no restaurante havia desencadeado algo nele, não apenas dor, mas também uma estranha forma de clareza. Pela primeira vez em anos, ele estava pensando estrategicamente sobre sua situação. Quando a noite caiu, Alessandro retornou à pensão São Miguel. Seu quarto minúsculo nunca havia parecido tão claustrofóbico. Ele se sentou na beira da cama e contemplou suas opções limitadas. Continuar vivendo como estava, mendigando, se deteriorando lentamente, eventualmente morrendo de fome ou doença nas ruas. 2. Ligar para seu pai Giuseppe e implorar ajuda, o que significaria admitir publicamente sua falência total e retornar à sua cidade natal como um fracasso completo. 3. Tentar uma última jogada desesperada para recuperar sua dignidade e talvez sua vida. Alessandro escolheu a opção 3. Durante os próximos 3 dias, Alessandro trabalhou em um plano que era simultaneamente simples e arriscado. Ele usou suas últimas 5.000 liras para comprar sabonete, shampoo e fazer a barba em um banheiro público. Lavou suas roupas menos sujas em uma fonte pública durante a madrugada. Não era muito,
mas pelo menos não cheirava mais mal. Em seguida, Alessandro retornou à Biblioteca Pública de Milão, um lugar que havia visitado brevemente durante seus primeiros meses difíceis, mas que abandonara quando sua situação se deteriorou. Lá ele passou horas lendo jornais esportivos, revistas de automobilismo e qualquer coisa relacionada à Fórmula 1 atual. Descobriu que o mundo da F1 havia mudado drasticamente desde sua saída em 1977. Novos pilotos, novas equipes, novas tecnologias. Mas também descobriu que existia um crescente interesse nostálgico pelos anos dourados dos anos 70. Documentários estavam sendo produzidos, livros escritos, e veteranos daquela era eram frequentemente convidados para eventos e entrevistas. Talvez ainda exista valor na história de Il Meteoro, pensou Alessandro. Talvez eu possa transformar minha experiência, incluindo minha queda, em algo produtivo. Alessandro decidiu tentar contactar alguns jornalistas esportivos que haviam escrito sobre ele recentemente. Mas havia um problema. Ele não tinha telefone, endereço fixo ou qualquer forma respeitável de estabelecer contato profissional. Foi então que ele teve uma ideia audaciosa. Se não podia ir até os jornalistas de forma convencional, talvez pudesse criar uma situação onde eles viriam até ele. Alessandro decidiu retornar à trattoria da Nona Giulia. Mas desta vez, não como um mendigo desesperado, desta vez com um plano. Era uma sexta-feira, exatamente uma semana após a humilhação inicial. Alessandro havia passado os últimos dias se preparando psicologicamente para o que estava prestes a fazer. Ele sabia que era um risco enorme. Roberto havia ameaçado chamar a polícia se ele voltasse. Mas Alessandro também sabia que tinha uma única vantagem: a verdade sobre quem ele realmente era. E às vezes, a verdade pode ser mais poderosa do que qualquer arma. Às 18h30, no horário de pico do jantar, Alessandro se aproximou novamente da trattoria da Nona Giulia. O restaurante estava ainda mais movimentado que na semana anterior. Todas as mesas ocupadas, uma pequena fila de pessoas esperando do lado de fora. Alessandro respirou fundo e empurrou a porta. O efeito foi imediato. Vários clientes que estavam presentes na semana anterior o reconheceram instantaneamente. As conversas diminuíram, então pararam completamente. Era como se um fantasma tivesse entrado no restaurante. Roberto emergiu de trás do balcão, seu rosto ficando vermelho de raiva no momento em que viu Alessandro. "Você!" gritou, apontando dramaticamente. "Eu te avisei para não voltar aqui. Vou chamar a polícia agora mesmo." Mas desta vez Alessandro não se encolheu. Em vez disso, ele se dirigiu calmamente até o centro do restaurante e falou em voz alta o suficiente para que todos pudessem ouvir. "Meu nome é Alessandro Marchetti. Há uma semana vim aqui pedindo um prato de comida e fui expulso como um cachorro. Hoje, volto não para pedir comida, mas para contar uma história." Roberto parou no meio do movimento de pegar o telefone. Algo no tom de voz de Alessandro, na forma como ele se portava agora, era completamente diferente da semana anterior. Uma história sobre como um homem pode ter tudo, perder tudo e descobrir o que realmente importa apenas quando não tem mais nada. Alessandro olhou diretamente para Roberto, então para cada cliente no restaurante. "Há 15 anos, eu era piloto de Fórmula 1, ganhei 11 corridas. Fui vice-campeão mundial 2 vezes. Milhões de pessoas gritavam meu nome em circuitos ao redor do mundo. Eu era chamado de Il Meteoro." Alessandro pôde ver ceticismo nos rostos de algumas pessoas, mas também curiosidade. Roberto havia largado o telefone e estava ouvindo com atenção. "Eu tinha uma fortuna de 12 milhões de dólares. Carros, casas, iates, jantava com príncipes e presidentes. O mundo inteiro estava aos meus pés." Alessandro fez uma pausa, deixando a informação ser absorvida. "E então, em um único dia, perdi quase tudo. Não por causa de drogas, não por causa de crime, mas por confiança mal colocada e orgulho excessivo. Nos últimos 10 anos, desci lentamente de milionário para classe média, de classe média para pobre, de pobre para indigente. Na semana passada, quando vim aqui, eu não havia comido em 2 dias. Não estava tentando enganar ninguém ou conseguir algo de graça. Estava literalmente morrendo de fome, e quando pedi ajuda, fui tratado como lixo humano." Alessandro se virou especificamente para Roberto. "Você me julgou pela minha aparência. Decidiu que eu era um vagabundo, um preguiçoso, alguém que merecia desprezo em vez de compaixão. Você não sabia que estava falando com alguém que já correu a 300 km por hora, que já teve seu nome gritado por 100 mil pessoas,
que já conquistou coisas que a maioria das pessoas só pode sonhar. Roberto estava pálido agora, suas mãos tremendo ligeiramente. Mas sabe de uma coisa? Você estava certo sobre uma coisa. Naquele momento, eu realmente era apenas um homem faminto e desesperado. Meus títulos, minha fama passada, minha fortuna perdida, nada disso importava naquele momento. Eu era apenas um ser humano precisando de ajuda. A questão é, isso me tornava menos digno de compaixão? O fato de eu ter caído de muito alto me tornava menos humano? Ou talvez todos nós sejamos apenas seres humanos, independentemente de onde estamos na vida, e todos mereçamos ser tratados com um mínimo de dignidade. Alessandro olhou para cada pessoa no restaurante, uma por uma. Não vim aqui hoje para me vingar, para humilhar ninguém ou para conseguir comida grátis. Vim para lembrar a todos nós, incluindo eu mesmo, de que nunca sabemos a história completa de uma pessoa apenas olhando para ela, que todos nós estamos a apenas algumas decisões ruins de distância de estar no lugar do outro, e que a única coisa que realmente importa na vida é como tratamos nossos semelhantes quando eles mais precisam de nós. O silêncio no restaurante era tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede. 32 pessoas, clientes, garçons, cozinheiros, estavam completamente imóveis, processando o que acabavam de ouvir. Roberto estava especialmente abalado. Suas mãos tremiam visivelmente, e ele parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 5 minutos. Ele olhava para Alessandro como se estivesse vendo um fantasma, que de certa forma era exatamente o que estava acontecendo. Você realmente é Alessandro Marchetti? Roberto perguntou com voz rouca. Alessandro simplesmente assentiu. O Alessandro Marchetti que ganhou em Monza em 1973? O Meteoro? Sim. Roberto colocou as mãos no rosto e começou a tremer. Quando as removeu, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Meu Deus, o que eu fiz? Alessandro se aproximou lentamente de Roberto. Você fez o que qualquer pessoa poderia ter feito. Julgou pelas aparências. Não se culpe por isso. Mas Roberto estava claramente destroçado. Não, você não entende. Eu era seu fã. Quando eu tinha 20 anos, você era meu herói absoluto. Eu assistia a todas as suas corridas. Tinha um pôster seu no meu quarto. Quando você ganhou em Monza, eu chorei de alegria. Roberto se virou para os clientes do restaurante, sua voz quebrando de emoção. Vocês sabem quem é este homem? Este é Alessandro Marchetti, uma lenda viva. E eu o expulsei do meu restaurante como um cachorro. Vários clientes começaram a se levantar, sussurrando entre si. Alguns estavam claramente emocionados, outros pareciam chocados, alguns pegaram seus telefones celulares, provavelmente para procurar informações sobre Alessandro. Eu não sabia, Roberto repetia compulsivamente. Alessandro colocou uma mão no ombro de Roberto. Como você poderia saber? Eu não sou mais o jovem piloto que você admirava. Sou um homem de 43 anos que perdeu tudo e está tentando encontrar uma razão para continuar vivendo. Mas eu deveria ter, independente de quem você fosse. Você estava com fome. Você precisava de ajuda. Roberto começou a chorar abertamente agora. Eu fui criado pela minha nona Júlia, de quem este restaurante leva o nome. Ela sempre me ensinou que a comida é sagrada, que nunca devemos negar um prato a alguém que tem fome. Ela deve estar se revirando no túmulo. Alessandro olhou ao redor do restaurante. Todas as pessoas estavam observando esta interação íntima entre ele e Roberto. Algumas estavam chorando, outras pareciam profundamente tocadas. Roberto, posso te contar um segredo? Quando você me expulsou na semana passada, eu senti raiva, humilhação, desespero. Mas também senti algo mais. Um lembrete de quem eu costumava ser. Não o piloto famoso, mas o filho de Giuseppe Marchetti, um mecânico humilde que me ensinou que nossa humanidade é medida por como tratamos os outros nos momentos mais difíceis. Alessandro fez uma pausa, sua própria voz começando a embargada. Você me deu um presente sem saber. Me lembrou de que eu ainda tenho uma escolha sobre o tipo de homem que quero ser. Roberto balançou a cabeça vigorosamente. Não tente me fazer sentir melhor. O que eu fiz foi imperdoável. Não foi imperdoável, Roberto, foi humano. E agora você tem a chance de escolher como responder ao que aprendeu. Roberto se afastou de Alessandro e caminhou até o meio do restaurante. Com voz trêmula, mas determinada, ele se dirigiu a todos os presentes. Senhoras e senhores, vocês acabaram de testemunhar algo que mudará minha vida para sempre.
Este homem, Alessandro Marchetti, me ensinou hoje a lição mais importante que já aprendi. Roberto se virou de volta para Alessandro. Com sua permissão, gostaria de preparar para você a melhor refeição que já fiz na minha vida. E não apenas hoje, mas qualquer dia que quiser vir aqui para sempre. Alessandro sorriu, o primeiro sorriso genuíno que havia dado em anos. Roberto, eu aceito sua oferta, mas com uma condição. Qualquer coisa. Que esta mesa, Alessandro apontou para uma mesa pequena no canto, seja sempre reservada para qualquer pessoa que entre aqui com fome e sem dinheiro, e que essa pessoa seja tratada com a mesma dignidade que você ofereceria a qualquer cliente pagante. Toda a clientela do restaurante explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram batendo palmas, algumas chorando abertamente. Era como se todos tivessem presenciado algo transcendente, uma transformação humana em tempo real. Roberto abraçou Alessandro, ambos chorando. Prometo, por minha nona Júlia, aquela mesa será conhecida como Mesa da Dignidade, e qualquer pessoa será sempre bem-vinda. Enquanto Roberto se dirigia à cozinha para preparar pessoalmente a refeição de Alessandro, algo extraordinário começou a acontecer no restaurante. Os outros clientes, em vez de voltar às suas conversas normais, começaram a se aproximar de Alessandro. Uma senhora idosa foi a primeira. Senhor Marchetti, meu marido morreu no ano passado. Ele era um grande fã seu. Sempre dizia que você pilotava não apenas com habilidade, mas com coração. Se ele estivesse aqui hoje, estaria chorando de emoção. Um jovem empresário se aproximou em seguida. Eu nem havia nascido quando você corria, mas meu pai sempre falava sobre você. Disse que você representava tudo o que havia de melhor no esporte italiano. Agora entendo por quê. Mas a interação mais tocante veio de uma família com uma criança de cerca de 8 anos. O pai sussurrou algo para o menino que se aproximou timidamente de Alessandro. Senhor Alessandro, papai me disse que você era um piloto muito corajoso. Eu quero ser piloto quando crescer. O senhor pode me dar um conselho? Alessandro se ajoelhou para ficar na altura da criança, seus olhos brilhando com uma paixão que não sentia há anos. Claro, meu jovem amigo, o conselho mais importante que posso te dar não é sobre dirigir carros rápidos. É sobre nunca esquecer que, não importa quão alto você chegue na vida, você deve sempre lembrar de onde veio e tratar todas as pessoas com respeito e bondade. Isso é mais importante do que qualquer troféu. A criança assentiu solenemente, como se estivesse recebendo uma sabedoria sagrada. Roberto retornou da cozinha carregando pessoalmente uma bandeja com o que parecia ser uma obra de arte culinária. O aroma era indescritível, era como se ele tivesse colocado toda a sua alma naquele prato. Risoto alla milanese com osso buco, preparado exatamente como minha nona me ensinou, e também. Roberto hesitou por um momento, então continuou com emoção. Também preparei um prato especial para levar para seu pai. Qualquer homem que criou alguém como você merece nossa honra. Alessandro ficou tão emocionado que não conseguiu falar por alguns momentos. Roberto, você não precisava. Não apenas precisava. Queria, é o mínimo que posso fazer. Alessandro comeu lentamente, saboreando cada garfada não apenas pela comida, embora fosse extraordinária, mas pelo simbolismo. Cada mordida representava não apenas nutrição física, mas renovação espiritual. Enquanto comia, Alessandro observou o restaurante ao seu redor. As conversas haviam retomado, mas havia algo diferente no ar. Era como se toda a atmosfera tivesse se transformado. Pessoas conversavam mais calorosamente umas com as outras. Sorrisos eram mais genuínos. Era como se o perdão e a redenção que haviam presenciado tivessem infectado todos os presentes com uma dose renovada de humanidade. Quando Alessandro terminou de comer, Roberto se aproximou novamente. Alessandro, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que você vai fazer agora? Onde vai ficar? Como posso ajudar? Alessandro refletiu por um momento. Roberto, pela primeira vez em anos, sinto que tenho um propósito novamente, não para voltar às corridas, essa parte da minha vida acabou, mas para usar minha experiência, tanto os triunfos quanto as quedas, para ajudar outras pessoas. Como? Ainda não sei exatamente, talvez escrevendo um livro, talvez falando para jovens sobre os perigos do sucesso precoce, talvez simplesmente sendo um exemplo de que sempre é possível se levantar, não importa quão fundo você tenha caído. Roberto sorriu. Você sabe que sempre terá um lugar aqui, certo? Não apenas para comer, mas para trabalhar se quiser. Eu não posso pagar muito, mas
Alessandro segurou a mão de Roberto. Roberto, você já me deu mais do que imagina. Você me devolveu minha dignidade. Me lembrou de que ainda posso escolher ser uma pessoa boa, independentemente das minhas circunstâncias. 3 semanas depois daquela noite transformadora na trattoria da nona Giulia, Alessandro tomou uma decisão que havia estado evitando há mais de uma década. Ele ligou para seu pai. Pronto. A voz familiar de Giuseppe, agora com 75 anos, soou do outro lado da linha. Papai, sou eu, Alessandro. Houve um silêncio prolongado, então o som inconfundível de Giuseppe começando a chorar. Alessandro, meu filho, meu Deus, onde você está? Estou tentando te encontrar há anos. Papai, eu estou em Milão e estou bem, finalmente estou bem. Alessandro contou para Giuseppe toda a história, os anos perdidos, a pobreza, a humilhação e finalmente a redenção no restaurante. Giuseppe ouviu em silêncio, ocasionalmente soluçando baixinho. Meu filho, você sabe que pode vir para casa a qualquer momento, não sabe? Sua mãe e eu, nós nunca paramos de te amar, não importa o que aconteceu. Eu sei, papai, e vou visitá-los em breve, mas primeiro tenho algo a fazer. 2 semanas depois, Alessandro fez a viagem de trem para sua cidade natal na Toscana. Eram apenas 200 quilômetros, mas parecia uma jornada através de toda a sua vida. Quando Alessandro desceu na pequena estação ferroviária, Giuseppe estava esperando. O filho quase não reconheceu o pai. O homem forte e robusto de suas memórias agora estava curvado pela idade, com cabelos completamente brancos e rugas profundas marcando seu rosto bondoso. Mas quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu parar. Papai, Alessandro. Eles se abraçaram ali mesmo na plataforma, ambos chorando como crianças. Era um abraço que carregava 10 anos de saudade, arrependimento, perdão e amor incondicional. Durante a viagem de carro até a casa, Giuseppe atualizou Alessandro sobre a vida na cidade. Muita coisa havia mudado, mas a essência permanecia a mesma. A oficina mecânica ainda funcionava, embora Giuseppe tivesse reduzido significativamente as horas de trabalho. Sabe, Alessandro, eu mantive alguns recortes de jornal sobre você, mesmo depois de você desaparecer. Eu sempre soube que um dia você voltaria para casa. Quando chegaram à casa familiar, Maria, a mãe de Alessandro, estava esperando na porta. Aos 73 anos, ela parecia frágil, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que Alessandro não via há décadas. Meu bambino, ela sussurrou, abraçando-o como se ele ainda fosse uma criança. Meu bambino finalmente voltou para casa. Naquela noite, durante o jantar preparado especialmente por Maria, Alessandro finalmente conseguiu contar para seus pais não apenas o que havia passado, mas o que havia aprendido. Vocês sabem, durante todos esses anos difíceis eu culpava o mundo, as circunstâncias, outras pessoas pelos meus problemas. Mas a verdade é que perdi de vista os valores que vocês me ensinaram. Esqueci que minha identidade não estava nos carros que dirigia ou no dinheiro que tinha, mas na pessoa que vocês me criaram para ser. Giuseppe segurou a mão do filho. Alessandro, a jornada que você fez tanto para cima quanto para baixo era necessária. Você precisava descobrir essas coisas por si mesmo. Não poderíamos ensiná-las a você. Você precisava vivê-las. Maria adicionou com sua sabedoria maternal. O importante não é que você caiu, meu filho. O importante é que você se levantou, e agora você é mais forte do que nunca foi. Alessandro passou 2 semanas na casa de seus pais, reconectando não apenas com eles, mas com a versão de si mesmo que havia perdido há tanto tempo. Ele ajudou Giuseppe na oficina, cozinhou com Maria, caminhou pelas ruas da cidade onde havia crescido. Mas o mais importante foi a decisão que tomou durante essas 2 semanas. Ele escreveria um livro contando sua história completa. Não apenas os triunfos da Fórmula 1, mas também a queda e a redenção. Seria uma história sobre humanidade, perdão e a possibilidade de recomeçar. Sabe, papai, disse Alessandro uma manhã enquanto tomavam café, durante anos pensei que minha vida havia acabado quando parei de correr, mas agora percebo que talvez ela esteja apenas começando de verdade. Giuseppe sorriu. A vida real, meu filho, não acontece na frente das câmeras ou sob os holofotes, acontece em momentos como este, com pessoas que nos amam incondicionalmente. Quando Alessandro retornou a Milão, ele não voltou para a pensão degradada. Roberto havia insistido em lhe oferecer um pequeno apartamento acima do restaurante em troca de ajuda ocasional no estabelecimento. Não era luxuoso, mas era limpo, digno e, acima de tudo, cheio de propósito.
Alessandro começou a trabalhar em seu livro todas as manhãs, escrevendo à mão em cadernos baratos. As palavras fluíam como nunca antes. Era como se toda a dor, toda a experiência, toda a sabedoria adquirida estivesse finalmente encontrando sua forma de expressão. Mas o mais gratificante era seu trabalho no restaurante Alessandro. Não apenas ajudava Roberto com tarefas simples, mas havia se tornado uma espécie de conselheiro não oficial para outros clientes que passavam por dificuldades. A mesa da dignidade, que Roberto havia estabelecido, se tornou legendária no bairro. Pessoas em necessidade sabiam que podiam vir à trattoria da Nona Giulia e seriam tratadas com respeito. E frequentemente, Alessandro estava lá para conversar com elas, oferecendo não apenas compaixão, mas também esperança baseada em sua própria experiência. Uma tarde, um jovem de aproximadamente 25 anos entrou no restaurante. Suas roupas estavam gastas. Ele parecia não ter se barbeado há dias, e havia uma expressão de desespero em seus olhos que Alessandro reconheceu imediatamente. O jovem se aproximou timidamente da mesa da dignidade e sussurrou para Roberto. Eu ouvi dizer que vocês às vezes ajudam pessoas que estão passando por dificuldades. Roberto sorriu calorosamente e indicou a mesa especial. Claro, meu jovem amigo, sente-se. Vou preparar algo especial para você. Alessandro se aproximou da mesa com 2 xícaras de café. Posso me sentar com você? Às vezes conversar ajuda enquanto esperamos a comida. O jovem assentiu, claramente surpreso com a gentileza. Qual é seu nome? Alessandro perguntou. Marco Santini. Prazer em conhecê-lo, Marco. Eu sou Alessandro, e posso ver pelos seus olhos que você está passando por um período muito difícil. Marco começou a chorar. Eu perdi meu emprego há 6 meses. Depois perdi meu apartamento. Minha namorada me deixou. Não tenho família aqui em Milão. Eu não sei mais o que fazer. Alessandro segurou o ombro do jovem. Marco, vou te contar uma coisa que pode parecer impossível de acreditar agora. Você está exatamente onde precisa estar. Como assim? Às vezes precisamos chegar ao fundo do poço para descobrir de que material realmente somos feitos. Eu sei disso porque já estive exatamente onde você está agora. Alessandro passou as próximas 2 horas contando sua história para Marco. Não os detalhes glamourosos da fama, mas as partes sobre perda, humilhação e principalmente sobre como é possível se reconstruir a partir do zero. Você realmente era piloto de Fórmula 1? Marco perguntou, incrédulo. Era, mas isso não é o que me define hoje. O que me define é a escolha que faço todos os dias de tentar ser uma pessoa melhor do que era ontem. Quando Marco finalmente saiu do restaurante, com uma refeição completa no estômago e o telefone de Alessandro para futuras conversas, Roberto se aproximou de Alessandro. Você sabe que está mudando vidas aqui, né? Alessandro sorriu. Não, Roberto. Estou apenas passando adiante o que aprendi, e a cada pessoa que ajudo, eu me lembro um pouco mais de quem realmente sou. Em maio de 1995, exatamente 5 anos após aquela noite transformadora na trattoria da Nona Giulia, Alessandro Marchetti estava em pé no palco do Teatro alla Scala em Milão. Não como um piloto de corrida, mas como autor de um livro que havia se tornado um fenômeno internacional, Il Meteoro, da Glória alla Grazia, o Meteoro da Glória à Graça. O livro havia tocado milhões de pessoas ao redor do mundo. Não apenas fãs de automobilismo, mas qualquer pessoa que já havia enfrentado perda, fracasso ou a necessidade de recomeçar. Na plateia estavam Giuseppe e Maria, agora orgulhosos não pelos troféus que o filho havia ganhado, mas pelo homem em que ele havia se tornado. Roberto estava lá também, junto com dezenas de pessoas que haviam sido ajudadas pela mesa da dignidade ao longo dos anos. E no fundo do teatro, quase escondido, estava Marco Santini, agora proprietário de sua própria pequena empresa de consultoria e casado com uma enfermeira que conhecera durante sua recuperação. 5 anos atrás, Alessandro disse ao microfone, sua voz clara e forte, eu era um homem que havia perdido tudo, não apenas dinheiro ou fama, mas principalmente minha humanidade. Eu havia me tornado exatamente o tipo de pessoa que desprezava, arrogante, autocentrada, incapaz de ver o sofrimento dos outros. Alessandro fez uma pausa, seus olhos encontrando Roberto na plateia. Mas às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. E o que realmente importa não são os troféus na estante ou os zeros na conta bancária. É a conexão humana. É a capacidade de oferecer compaixão a um estranho. É a coragem de pedir perdão e a sabedoria de perdoar.
Hoje, sou mais rico do que jamais fui, como piloto de Fórmula 1. Não em dinheiro, embora o sucesso do livro me tenha dado segurança financeira novamente. Sou rico em propósito, em relacionamentos genuínos, em paz interior. Alessandro olhou diretamente para a câmera que estava transmitindo o evento ao vivo. Para qualquer pessoa que esteja assistindo e que talvez esteja passando pelo seu próprio fundo do poço, eu quero que saiba: sua história não acabou. Não importa quão baixo você tenha caído, sempre existe a possibilidade de recomeçar. Mas para isso, você precisa estar disposto a abandonar quem você pensava que era e abraçar quem você realmente pode se tornar. O teatro inteiro se levantou em uma ovação que durou mais de 5 minutos. Mas Alessandro não estava olhando para a plateia. Ele estava olhando para as duas pessoas que realmente importavam, Giuseppe e Maria, que sorriam através das lágrimas, orgulhosos não do sucesso público de seu filho, mas da jornada interna que ele havia completado. E assim termina a história de Alessandro Marchetti e o meteoro que caiu da estratosfera da fama e fortuna até as ruas de Milão, apenas para descobrir que a verdadeira grandeza não está em quão alto você consegue voar, mas em como você trata as pessoas quando está no chão. Roberto Benedetti manteve sua promessa. Até hoje, a mesa da dignidade na trattoria da Nona Júlia continua servindo qualquer pessoa necessitada. E nos últimos 5 anos, mais de 2.000 pessoas passaram por essa mesa, cada uma tratada com a dignidade que todo ser humano merece. Alessandro nunca mais voltou às pistas de corrida, mas encontrou algo muito mais valioso: a capacidade de correr em direção ao que realmente importa na vida. Porque às vezes, para voar novamente, primeiro precisamos aprender a caminhar. E às vezes, para encontrar nosso verdadeiro valor, primeiro precisamos perder tudo o que pensávamos que nos definia. Esta é uma história sobre segundas chances, sobre a força transformadora do perdão e sobre a verdade mais importante de todas: que nossa humanidade não é medida pelos nossos sucessos, mas por como respondemos aos nossos fracassos. E você? Qual história a sua vida está contando?